Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia, eu sou Joel Scari e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Em 2019, uma pesquisa realizada pelo IBOP revelou que o Brasil perdeu 4,6 bilhões de eleitores nos últimos 4 anos. Hoje, o assunto é cultura e leitura no Brasil. Participam Júlio Mendonça, poeta, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, coordenador do Centro de Referência Haroldo de Campos, na Casa das Rosas, e autor do livro Democratizar a Participação Cultural. Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Jaime Pinsky, historiador, doutor e livre-docente na Universidade de São Paulo e professor titular da Unicamp e diretor da editora Contexto. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Jaime. Prazer em estar com vocês, conversar sobre o livro é sempre uma alegria, principalmente em boa companhia. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Júlio, bom dia, Jaime, bom dia você que está em sintonia aqui com o Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Antes dos destaques da semana, Franklin, uma pesquisa de 2019 revelou que os que mais deixaram de ler no nosso país são as classes altas da região sudeste. Em contrapartida, as crianças são as que mais têm se dedicado à leitura nesses últimos anos. Você, como poeta e professor, Frank, você tem uma explicação? Olha, Joel, eu acho que as pessoas estão lendo mais as telas, né? Seja do celular, sejam dos seus tablets, enfim. Eu acho que há uma transferência de leitura, né? E mais também, eu acho que há um apelo muito grande, né, das telas de maneira geral, e as pessoas acabam, digamos, dividindo ou utilizando o seu tempo para elas, e não as telas, por exemplo, de um Kindle, ou seja, qualquer outro instrumento aí de livros. Mas, enfim, é uma pesquisa curiosa, eu fiquei surpreendido com esses resultados. A influência das redes sociais está muito grande, né, no processo de leitura. Também, acho que é um outro item para ser avaliado também, né? Agora vamos falar do destaque da semana, Franklin. Então, Joel, essa coisa, durante os 2 últimos anos, né, Joel, a gente sempre estava destacando questões vinculadas à Covid. Não que ela já tenha terminado, não, ela continua ainda batendo a nossa porta aí, né, talvez não com tanta veemência como 2 anos atrás, mas ela continua ainda e realmente recebeu uma nova companheira também, né, que é a varíola dos macacos, né, Joel? Nós já ultrapassamos a marca de 1.000 infectados no Brasil, né? Estamos já em torno de 1.400, enfim. Já tem gente que morreu, né, em função dessa doença, e eu acho que, claro, esperemos que não seja nem de 1/10 do que foi a Covid, mas é importante que todos e todas fiquem bastante atentos, né, e atentas a essa nova doença que está chegando, e de uma certa forma, acho que a máscara ainda continua sendo, a higiene nas mãos, ainda continua sendo um instrumento fundamental, não só para a Covid, como para a varíola dos macacos e qualquer outra doença também, que em geral é transmitido por via aéreas ou pelo contato da mão, e você leva ela ao nariz, à boca, enfim, aos olhos, e acaba se contaminando, né? Acho que esse é um dos destaques que nós temos que destacar. E um outro, já vamos começar a nossa contagem regressiva das eleições, né? Estamos a 9 domingos para as eleições, né? A gente vai fazer essa contagem regressiva aqui agora nos programas que nós apresentamos na Rádio Brasil Atual, né, o Perspectiva e o Brasil ODS, né, que vai às quintas-feiras, e nós vamos acompanhar agora semana a semana. Estamos agora a 9 domingos das eleições, né? É importante, daqui a pouco começa a campanha eleitoral, né, pela TV e pelo rádio, e é importantíssimo que as pessoas fiquem atentas nos candidatos, não só à presidência da República, como também a deputados e senadores. Verdade, Frank, e a responsabilidade de nós comparecermos às urnas é maior do que em outras eleições. O Brasil vive realmente uma crise profunda.
O Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas em 2015 e 2020, segundo dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Ao mesmo tempo, o país ganhou um clube de tiro por dia. Essa é a nossa realidade. Jaime, o que explica esses dados? Bem, são duas coisas que convergem negativamente. Em primeiro lugar, uma despreocupação com relação ao problema da parte das autoridades em geral. Quer dizer, não está vendo, as pessoas não estão se dando conta com relação à importância e o significado da leitura. A importância e o significado de as pessoas abrirem um livro com seriedade, se darem conta do livro do começo até o fim. Então, os governos têm uma despreocupação total com relação a isso. É verdade que, do seu lado, todas as pessoas e as organizações interessadas no assunto têm reagido de forma muito tímida. E isso é muito ruim. Há países em que isso não acontece. Há países em que há uma preocupação muito grande em termos de continuidade da leitura. Eu quero ouvir do Júlio, por que nós chegamos a essa situação? Nós chegamos de política. Quer dizer, nunca se leu tanto e nunca se escreveu tanto como agora no Brasil. Bom, isso é reflexo da pandemia. Então, mas veja bem, João, nunca se leu tanto, nunca se escreveu tanto, mas se escreveu bobagens e se leu coisas desnecessárias. Quer dizer, então, uma coisa é a intensidade da leitura. Quer dizer, quando o indivíduo posta alguma coisa para provocar o outro, para irritar o outro, para cutucar o outro politicamente ou pessoalmente, ele está escrevendo. Agora, que escrita é essa? Isso, quando você colocou um aspecto importante. Está lendo também, mas nunca se escreveu tanto, nunca se leu tanto. Mas, Júlio, você concorda com isso? Quer dizer, se escreveu tanto, mas o Jaime levantou a questão da qualidade do que se escreve, da qualidade do que se lê. Eu concordo com o Jaime. Não se pode negar que se tem escrito e lido muito mais. Só que os novos meios de comunicação, as redes sociais, têm um grande papel neste aumento da leitura, do nível da quantidade de leitura e da quantidade de escrita, né? E esta é uma escrita frequentemente rasa, superficial, né, porque ela é uma escrita muito voltada para uma comunicação rápida, cotidiana, que tende a ser, em grande parte, bastante superficial. E esse é o problema. Nós, por outro lado, temos esses dados concretos que você mencionou, essas duas pesquisas sobre a queda no número de leitores e a queda no número de bibliotecas no país, de bibliotecas públicas, né? E é interessante, você observou, você chamou atenção para o fato de que a região do Sudeste perdeu um grande número de leitores, né? E também na região Sudeste, a pesquisa que mostrou recentemente, que foi publicada recentemente, que mostrou uma perda de quase 800 bibliotecas públicas no Brasil, essa pesquisa aponta que a região Sudeste foi, de longe, a que mais perdeu bibliotecas públicas. Justamente a região mais rica do país, a região que tem melhores condições econômicas, foi a que perdeu o maior número de bibliotecas públicas. Sua visão, por que isso aconteceu? Imagino que isto tenha relação com esta realidade da qual o Jaime e o próprio Franklin falaram agora há pouco, da grande presença hoje dos meios eletrônicos, da internet, enfim, dessas novas formas de acesso ao texto, né, à leitura e à escritura por esses novos meios,
que para muita gente vai substituindo o livro, mas é fundamental lembrar, como o Jaime lembrou há pouco, que o livro não pode ser substituído dessa maneira. Este tipo de leitura não substitui a riqueza da leitura de um livro. Então, essas coisas não podem uma eliminar a outra. E os gestores públicos precisam estar atentos a isso e desenvolver políticas públicas que compensem este grande interesse, que é natural que aconteça pelas novas mídias, compensem isto com políticas públicas que incentivem a leitura de livros, isto é, a leitura mais substanciosa, né? Eles estão fazendo o contrário, estão fechando bibliotecas públicas. Inclusive, já tenho visto prefeitos justificando isto desta maneira, dizendo que as pessoas hoje querem ler nos Kindles, nos computadores, e não querem ler livros. Mas não é desta maneira que você enfrenta o problema, fechando bibliotecas. Você tem que ter políticas que estimulem a leitura de livros. E isso é perfeitamente possível, e várias experiências ao longo da história, inclusive da história recente do Brasil, mostraram que é perfeitamente possível. Essa leitura nas redes sociais, Franklin, poderia ser a porta de entrada para leituras mais densas, como a dos livros. Por que isso não acontece? É realmente a ausência de políticas públicas? Sem dúvida, eu acredito que a coisa começa por aí, né? A partir do momento que você... O que acontece? As políticas públicas no Brasil, na área da leitura e da cultura, quando elas existem, ao meu ver, elas são bastante tímidas. Né? Elas não investem o tanto que deveriam. Né? Acho que falta um pouco de uma visão um pouco mais ampliada do setor público, né? Ou de quem está assumindo o Estado naquele momento, né? Ou os governos, melhor dizendo, de investir numa política. E quando tem, por exemplo, política, alguém que entra com uma visão um pouco tacanha do que vem a ser cultura, como infelizmente o Brasil de hoje, né? Que não se investe nada, ao contrário, se desincentiva, né? E aí, claro que você não vê o ampliar dessa política de incentivo à leitura. Então é fundamental que haja uma política pública que definitivamente crie na população essa necessidade e mostrar a importância que você tem da leitura, inclusive para criar, para se construir uma nação, um país verdadeiramente independente, porque um país que não tem, digamos, a sua cultura, claro, estou dizendo do ponto de vista letrado, não tiver a sua cultura fortalecida, você não consegue construir uma nação efetivamente independente, né? Ela sempre fica dependente dos produtos de outras nações, de outras visões que não da sua própria cultura, aí já no ponto de vista mais antropológico. Ô Jaime, antes do programa nós conversamos sobre a editora, como ela estava, e você falou que realmente passou-se um momento difícil, mas depois as coisas melhoraram. É verdade. É verdade. Quando começou a pandemia, todo mundo ficou assustado e não sabia o que fazer, etc. E nós tivemos que tomar uma decisão difícil. Nossa editora, ao contrário de muitas outras, que são editoras importantes, significativas, mas a nossa tem uma especificidade. Nós somos uma editora criada no Brasil por intelectuais e uma editora que não tem dinheiro público, não tem dinheiro do exterior, não tem dinheiro de bancos como associados. E para o porte que nós alcançamos, é uma editora relativamente grande com esse tipo de padrão. Então, quando começou a pandemia e simplesmente a venda de livros parou completamente, como parou a venda de quase tudo, menos comida, o que aconteceu? Nós tivemos que tomar decisões muito difíceis. E uma delas era o que nós fazemos com os funcionários. E nós tomamos uma decisão a mais difícil de todas. Resolvemos manter todos os funcionários em tempo integral, não fizemos aquele desconto que era permitido por lei, se é que vocês se lembram, que você podia pagar uma parte, apenas o salário, etc. e tal. Resolvemos pagar integralmente, porque todo mundo tem que viver. Nós tínhamos que viver e achamos que o que nós tínhamos, enfim, guardado de capital reservado,
deveríamos aplicar nos funcionários que eram nossos sócios, nossos amigos, gente que trabalhava junto. E foi a melhor política que nós poderíamos ter feito, porque isso foi uma surpresa para eles. Eu lembro de um que, inclusive, me ligou em casa e disse assim: o senhor tem certeza? A editora vai conseguir segurar? Eu falei: eu não sei, nós vamos segurar até onde der. E nós seguramos até o final do semestre, tranquilamente, sem trabalho nenhum, a editora com as portas fechadas, as vendas praticamente paradas. No segundo semestre, nós tivemos uma venda que foi sensacional. Os funcionários se empenharam tremendamente. Os livros, nós continuamos produzindo livros, não interrompemos a produção. O isolamento social provocou a busca ao livro. E o mercado reagiu de uma forma surpreendente. As pessoas começaram a ler em casa, adoidado. Nós começamos a fazer selfies, nós começamos a fazer, utilizando o meio social, né, como instrumento de promoção do livro. Quer dizer, é isso que é importante e dá para fazer. Quer dizer, nós não negamos a importância desses caminhos novos que existem. Agora, eles devem ser utilizados também para a promoção do livro. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos um segundo semestre sensacional e a editora continuou, felizmente, muito bem, muito forte e com os mesmos funcionários. Que bom que você conseguiu manter e deu a volta nesse período difícil que vivemos no país com a pandemia. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU. Eu não faria nada. É verdade. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: Educação de adultos não chega a quem mais precisa, diz a Unesco. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. O principal desafio para a aprendizagem e educação de adultos em todo o mundo é chegar àqueles que mais precisam. Esta é a mensagem principal do 5º Relatório Global da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura sobre aprendizagem e educação de adultos. O lançamento do documento aconteceu durante a 7ª Conferência Internacional sobre Educação de Adultos em Marrakech. O relatório da Unesco mostra que, embora haja progresso, principalmente entre as mulheres, os adultos que mais precisam de educação, como indígenas, populações rurais, migrantes, idosos, pessoas com deficiência ou presos, são privados de acesso a oportunidades de aprendizagem. Cerca de 60% dos países não relataram melhorias na participação entre esses grupos e 24% dos países relataram que as populações rurais haviam diminuído nas salas de aula. Entre os idosos, a parcela de estudantes diminuiu em 24% dos 159 países pesquisados. O relatório recomenda uma grande mudança na abordagem dos Estados-membros à aprendizagem e educação de adultos, apoiada por investimentos adequados para garantir que todos tenham a oportunidade de se beneficiar da aprendizagem e educação de adultos. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre cultura e leitura no Brasil, com Júlio Mendonça e Jaime Pinsky. Agora, Franklin, vamos à nossa enquete. Toda semana realizamos a enquete, que está ligada ao tema do nosso programa. E qual é a opinião dos nossos leitores na enquete desta semana, Franklin? Perfeito, João. Como eu sempre digo a cada programa que nós apresentamos aqui na rádio, é uma enquete, ou seja, não tem base científica, mas serve para sentir uma certa temperatura sobre o tema que nós estamos abordando, né? Como você bem disse, hoje, cultura e leitura no Brasil. E a questão que nós fizemos foi a seguinte: o brasileiro é um povo sem cultura? Entenda-se aqui o sem cultura, cultura erudita, né? Claro que todos os povos têm a sua cultura do ponto de vista antropológico, né? Todo mundo tem cultura, tá? Mas aqui, claro, como o espaço é pequeno para você estender às vezes as questões, né? Então saiu essa pergunta assim sintética, mas é importante fazer essa ressalva. E olha só o resultado, João. 45% disseram que sim, mas 55% disse que não, né? Ou seja, acho que até é um resultado, né, bastante positivo, né? Percebe que o povo brasileiro tem cultura, né? Tem a cultura. Mas, enfim,
Dentro dessa nossa enquete, me surge uma questão que eu acho que tanto o Jaime como o Júlio poderiam desenvolver. Foi dito, né, no programa aqui, nessa fase inicial, da questão da leitura, né, que é o tema e tal. Agora, eu pergunto, seria necessário ter uma educação para a leitura, né, como bem o Jaime colocou, está se lendo muito, mas às vezes o que se lê não tem aquela qualidade, está se escrevendo tanto como antes não se escrevia, mas às vezes é para ofender as outras pessoas nas redes sociais, enfim, e um conteúdo às vezes muito pobre do que se coloca em termos de escrita e consequentemente, de leitura nessas redes sociais. Então eu pergunto, será que não falta uma educação para a leitura? Vamos começar pelo Júlio. Acho que sim, Franklin, acho que falta bastante. Acho que a educação no Brasil não tem enfrentado esse problema de maneira adequada. E um dos grandes problemas em relação a isso é a falta de continuidade de projetos também. Esse é um problema muito sério no Brasil. Há muita descontinuidade em projetos. Quando projetos começam a dar bons resultados, eles são descontinuados em pouco tempo. Nós temos atualmente uma situação flagrante disso. O atual governo federal acabou com o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, durante os últimos 15 anos, 18 anos, vinha construindo uma política cultural que buscava criar um sistema nacional de cultura, estava criando um sistema nacional de cultura, tinha criado uma série de iniciativas que estimulavam e proporcionavam meios para o acesso à formação cultural, o estímulo à leitura, o estímulo à produção cultural, e esses programas foram interrompidos. O Ministério da Cultura se tornou uma secretaria do Ministério do Turismo, uma secretaria que hoje tem uma verba muito menor e que não deu continuidade a quase projeto nenhum dos projetos que vinham sendo realizados. Então, um dos grandes problemas no Brasil, isso acontece no nível federal, no nível dos governos estaduais e também em prefeituras, é a falta de continuidade de projetos. Muitas vezes surgem projetos bons, consistentes, mas eles não duram muito. E aí se perde todo um trabalho que depois tem que ser reiniciado, né? Acho que é fundamental o estímulo à leitura desde cedo. A criança por natureza, curiosa. Essa curiosidade precisa ser incentivada na educação desde o início, né? Isso se faz na sala de aula, nas práticas de sala de aula, e seria desejável também que os pais também fizessem isso em casa com os filhos, né? Imagino que muitos façam, mas falta desenvolver mais esta noção de que isto é importante. E para contribuir nesse sentido, seria importante também que os pais se preocupassem em não permitir o acesso a jogos eletrônicos, a celulares, por crianças em idade muito nova, porque isto prejudica muito o desenvolvimento da capacidade de leitura, do interesse pela leitura. Isto até gente como Bill Gates, esses grandes empresários das mídias sociais já têm admitido e falado publicamente. É preciso tomar esse cuidado desde cedo, que a criança não seja desestimulada à leitura pelo uso muito frequente desses equipamentos eletrônicos. Jaime. Eu vou comentar o problema das políticas, mas antes eu queria contar uma coisa episódica. Eu acho que o historiador ele tem
ele precisa ter um senso de observação para que permita que ele seja historiador 24 horas por dia. Não se admite um historiador em part-time. Ou ele é historiador full-time, ou ele não é historiador. A mesma coisa... então, o que acontece? Você vai a um restaurante, por exemplo, na França. Você chega lá num restaurante médio, não um restaurante chumbrega, mas nada de 5 estrelas. Você chega lá, tem uma família fazendo uma refeição. Tem o pai, a mãe, as crianças, e eles recebem a comida, eles sentam, eles conversam, eles trocam ideias, etc. Você entra num restaurante equivalente aqui no Brasil. Você enxerga o quê? O pai e a mãe quietos, porque não tem muito assunto, né? E os filhos com joguinhos eletrônicos. Eles recebem imediatamente o joguinho eletrônico. Quer dizer, em primeiro lugar, eu não sou pedagogo e não estou discutindo problemas infantis, mas do ponto de vista da relação pai e mãe, filho, é a pior coisa que pode acontecer. Ou seja, meu filho, eu não gosto de você, não tenho assunto com você, vou te dar um joguinho eletrônico, não me enche o saco. Quer dizer, é isso que os pais estão falando para a criança aqui. Bem, é claro que se ele faz isso no restaurante, ele faz isso em casa. Por que ele dá o joguinho eletrônico para o filho? Ele não quer que o filho incomode. Em última instância, diria alguém, ele nem queria o filho, meu Deus do céu. Nem sei por que eu tive o filho. Por que será que eu fui ter esse filho? Então, nós temos, então, um comportamento de uma classe média alta no Brasil, um comportamento anticultural e anti-educacional. O comportamento das famílias, frequentemente, é esse. Quer dizer, eu sei que muitos ouvintes vão ficar revoltados do que eu estou dizendo. Ok, então, se vocês são diferentes, parabéns, mas procurem verificar quantos na sua própria família, nos vizinhos, nos conhecidos, têm esse tipo de atitude. Isso do ponto de vista da atitude. Com relação às demais coisas, o Júlio foi perfeito. Eu acho que a análise dele foi excelente. Faltou só dizer que nós temos que ter no Brasil políticas, não é, Júlio? De Estado, não políticas de governo. Quer dizer, não dá para continuar tendo políticas de governo. Cada governo faz uma coisa porque quer aparecer, ou dá um dinheirinho de nada para as famílias pobres. Tem que ter um outro nome também, o programa. Por que eu vou dar o mesmo programa do cara que me antecedeu? Então, o nego muda de nome, etc e tal. Quer dizer, quem teve a ideia disso foi, no final das contas, foi a esposa de um ex-presidente que nós tivemos há muito tempo, que foi uma grande intelectual da Universidade de São Paulo. Agora, não há políticas de Estado. Tem que se definir uma política de Estado, qualquer que ela seja, e buscar. A Coreia era um país mais pobre do que o Brasil poucos anos atrás, poucas décadas atrás. Estabeleceu uma política de Estado, educar todo mundo, veja o resultado. Antes disso, o Japão fez isso. Ocidentalizou as relações de trabalho. Se você pensar, veja, no começo do século XIX, 1810, no período da independência do Brasil, o Brasil era mais rico do que os Estados Unidos. No final do século XIX, o Brasil era 5 vezes mais pobre do que os Estados Unidos. Mesmo no período imperial, nós não tínhamos política de Estado. Não havia um rumo determinado para a gente caminhar. Está aí, viu, a possibilidade agora, com as eleições, de o campo progressista colocar na agenda das reivindicações políticas de Estado, não de governo. Na última edição da pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, ela revelou que 31% dos brasileiros nunca compraram um livro, e metade da população não tem o hábito de ler. A faixa etária dos 5 aos 10 anos de idade é a que mais consome livros de literatura. Júlio, diante desses dados, 30% da população nunca leram um livro. Como é que pode acontecer num país como o nosso?
Bom, uma das razões disso também é o fato de que nós ainda temos um percentual muito alto de analfabetos e de pessoas com pouca alfabetização, né, com pouco acesso à alfabetos funcionais, né? Exato. Analfabetos funcionais. Por outro lado, nós temos uma cultura oral muito rica, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Muitas dessas pessoas que são analfabetos funcionais são, ao mesmo tempo, pessoas que têm uma riqueza cultural, de uma memória cultural transmitida geração após geração, que é muito rica. Precisamos ter, usando a expressão que o Jaime lembrou muito bem, precisamos ter políticas de Estado que compreendam, a partir de base empírica, de pesquisas, compreendam essa realidade das diferentes populações, nas diferentes regiões do país, e tenham políticas adequadas para cada situação, para cada região, com suas características. Isso é planejamento. O Jaime falou disso agora em relação à Coreia, por exemplo, como a Coreia rapidamente se desenvolveu. Se queremos nos tornar, de fato, um país rico em vários sentidos, não só no sentido econômico, mas no sentido cultural, da nossa contribuição para o mundo, para os problemas do mundo contemporâneo, nós precisamos pensar seriamente nisso. Eu estava pensando nesse tema que vocês propuseram para essa conversa hoje, estava me lembrando do fato de que, recentemente, divulgou-se que as bolsas de mestrado e doutorado da CAPES, do CNPq, não são reajustadas desde 2013. Desde 2013. Elas perderam 60% do valor. Um país que tem tal desprezo pela pesquisa não vai longe. Onde vamos, de fato, poder contribuir para a pesquisa nos diversos campos do conhecimento, se não temos o menor cuidado com relação àqueles que estão se formando, estão se preparando para serem os pesquisadores do futuro? Não vamos a lugar nenhum. Enquanto isso, pagamos salários muito altos para deputados e senadores, com auxílio moradia e mais isso e mais aquilo, 20 assistentes para cada deputado, um custo altíssimo. Isto sem falar em outras instâncias do poder no legislativo e no judiciário, que tem um custo muito alto para o país, e nós não valorizamos, não damos importância para uma coisa tão fundamental, que é dar o mínimo de subsídio para os pesquisadores, para aqueles que estão se formando como pesquisadores. Ou não seja, importa qual área. Há um descaso em relação à cultura e à educação no país, né? Sim, sim. Isso precisa passar a ser uma prioridade. Antes de ouvir o Jaime, Frank, o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? 31% dos brasileiros nunca compraram um livro, e a faixa da população que lê é dos 5 aos 10 anos, provavelmente influenciada pela escola, né? Sem dúvida, né? Ainda há uma esperança quando você olha esse resultado, né? Quando você mostra que o pessoal mais novo está lendo, né? Você fala, bom, tem uma esperança que essas crianças que estão lendo hoje, que elas continuem lendo e isso mude a realidade lá para o futuro, né? Que sejam adultos que vão ler muito mais, né? Então, quer dizer, de uma certa forma, eu vejo até com um olhar um pouco esperançoso, né? Porque quem está lendo são as crianças, então elas podem, digamos, adquirir esse hábito da leitura e terem essa consciência dessa necessidade que você tem para a sua formação da leitura, e ir lá para frente isso alterar a situação do país. Mas, Jaime, você me permite? Queria te ouvir, Jaime. Eu queria só citar aqui uma parte dessa pesquisa. O que acontece exatamente? Eu tenho alguma experiência. Minha ex-esposa é autora de livros infantis, muito premiada, ganhou
Três Jabutis, enfim, aquela coisa toda. Então, faz parte de um círculo de autores de literatura infantil, então ela conhece muito bem esse assunto. O que acontece, de fato? De fato, as crianças adoram livros, adoram ler. Elas têm uma relação muito boa e um dos objetivos desse grupo ao qual a Mirna pertence tem por objetivo conversar com os professores para torná-los cada vez mais professores adequados para estimular o amor à leitura. Muito bem. Acontece que a criança sai da escola. Ela tanto sai no dia a dia, como sai nas férias, como sai a partir de 8 anos de permanência. E aí ela para de ler, porque os professores do antigo ginásio, né, que nós fizemos, esses professores não vão se preocupar com isso. Não serão os mesmos professores que vão exigir a leitura e por aí afora. Então, é muito importante que haja um trabalho também com os pais. Como a gente faz um trabalho de divulgação, de propaganda, tome a vacina, como a gente faz um trabalho de propaganda, como muita gente faz trabalho de propaganda, frequente tal ambiente, é muito importante que haja um trabalho de Estado, pais, leiam com seus filhos. Aí você está voltando àquele assunto da política do Estado. Mas Então, algumas pessoas falam, por exemplo, num país como o nosso, que vive uma crise social e econômica muito grande, com o aumento das desigualdades, sobretudo agora na pandemia, o custo do livro poderia ser menor? o custo, se a pergunta é para mim, o custo do livro sempre pode ser menor. Quer dizer, como pode ser maior. Quer dizer, nós vimos recentemente o que aconteceu com a gasolina, o que acontece com todas essas coisas. O custo do livro é o custo do livro. Ele é um produto de mercado numa sociedade capitalista. Quer dizer, não adianta chegar a fingir que nós temos implantado o socialismo no livro e no resto nós continuamos capitalistas. Isso é uma ilusão, isso não existe. Quer dizer, ele custa. O capista tem que viver, o diagramador tem que viver, o impressor tem que viver, todo mundo tem que viver. Então, uma política, você ter o livro mais barato, depende de 2 fatores fundamentais. O primeiro é a tiragem. Se você faz uma tiragem de 10 mil exemplares, o custo fixo se mantém, o custo variável só que vai existir, cai muito o preço do livro no mercado. Quer dizer, não tem saída. A outra possibilidade é evidente. O Estado, de alguma forma, adquire um determinado número de livros e espalha esses livros por aí. As bibliotecas das escolas públicas, né? Eu tenho uma experiência de um livro de minha autoria, quer dizer, eu coordenei, escrevi uma parte e se chama História da Cidadania. Se tornou um livro, modéstia à parte, muito conhecido. Circulou muito bem e um dos governos anteriores a esse fez uma compra muito grande, porque ele perguntou quais os professores e as bibliotecas que tinham interesse, todo mundo que tinha interesse disse que tinha, e foram apenas 160 mil aproximadamente. O livro se espalhou pelo Brasil todo. É um dos livros mais citados que eu tenho. Por que ele é citado? Porque ele se tornou um produto que circulou socialmente, tem uma circulação social. É importante? É importante. Discutir cidadania é importante. Mas, independentemente de ser um livro meu, independentemente disso, vejam bem, se o livro é importante, o Estado acha que é importante e vai chegar a mãos adequadas, você tem uma política de governo que pode ser uma política de Estado, fazer com que livros bons circulem. Eu acho que é uma obrigação do Estado. Ou seja, teria que ser uma política constante, né? Constante. Não só de pessoas conhecidas como você, mas de novos autores que pudessem. Claro. Mas, no começo do programa, eu citei, quase 800 bibliotecas já foram fechadas entre 2005 até 2019.
realmente um problema, e aí a gente volta naquela solução que você apresentou. Precisamos de políticas de Estado, não de governo. Nós continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, e nós estamos falando sobre cultura e leitura com o Júlio Mendonça e o Jaime Pinsky. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Franklin, explique para os nossos ouvintes como eles podem acompanhar nosso trabalho nas redes sociais. Seguindo o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhando as informações do Brasil e do mundo que lá se encontram. Como pode fazer isso? No Instagram, né, @Observatório 3 Setor, ou então no facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você pode encontrar entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3, em numeral, Setor. Lá você vai encontrar todas essas informações a respeito do que se produz no Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, Franklin. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada em junho deste ano, recebeu 600 mil visitantes. Segundo dados divulgados pelos organizadores, o público foi maior do que na última edição realizada, antes da pandemia. Ela parou já, né, durante a pandemia. Essa é uma boa notícia, não é, Júlio? Como capitalizar isso para um novo momento no país em relação à leitura? Sem dúvida, foi um resultado muito auspicioso, muito positivo, né? Essa grande presença de público, e um público jovem, em grande parte, né? Frequentando a Bienal do Livro. E isso é muito bom, e isso é uma demonstração de que há uma demanda represada. Há possibilidade de ampliar muito esse público leitor. O que falta é isto que estamos falando aqui já em várias respostas, isso já foi dito por nós, o que o Jaime chamou de política de Estado, muito acertadamente. Falta que os governos, desde o nível municipal até o nível federal, pensem mais seriamente nisso e trabalhem mais seriamente para o campo da cultura, de um modo geral, e a área de leitura em particular. Uma das questões, o Jaime falou, é a questão também do alto preço, em termos relativos, né, do poder aquisitivo médio brasileiro, o alto preço do livro. Mas aí, como o Jaime também disse, o governo pode ter um papel importante nesse sentido, né? Na medida em que o número de leitores aumentar, o custo do livro pode diminuir, porque as tiragens aumentariam, né? Para isso, segundo a pesquisa, mais da metade da população brasileira não tem o hábito de ler. Sim, mas ao mesmo tempo, esta grande presença de público na Bienal do Livro mostra como há uma demanda que pode aumentar, que pode ser incentivada, né? Que pode ser estimulada, né? Então é preciso políticas de Estado pensadas no sentido de ampliação desse público leitor. E isto passa por várias ações possíveis, porque o interesse pela leitura, ele pode se dar, ele pode ter várias entradas. Observando, por exemplo, o que acontece nos saraus da periferia de São Paulo, que hoje já são centenas de saraus. Vou citar uma, Cooperifa. Exato, a Cooperifa, que se tornou mais famoso e tal. Nesses saraus, as pessoas, muitas vezes com pouco acesso ao livro, à leitura, vão falar seus poemas, que muitas vezes são poemas até orais, né? Ou escritos ainda com um domínio precário da língua, mas é a sua expressão, a sua necessidade de expressão. Essa convivência com outras pessoas que também escrevem e que têm diferentes níveis de acesso à leitura e à cultura, acaba estimulando que pessoas que têm menos acesso busquem mais acesso. E para isso é importante que ela tenha
onde buscar esse acesso, que ela tenha uma biblioteca próxima, um centro cultural público próximo, onde ela possa encontrar com outros escritores, outros poetas, ou aspirantes a escritores e poetas, que ela tenha acesso a livros lá, né, uma biblioteca, por pequena que seja, né, que ela tenha acesso a oficinas de literatura, de poesia, tudo isto, se isto se torna uma coisa mais presente em vários lugares da cidade, isto contribui muito para o estímulo à leitura, para o estímulo ao aumento da busca pelos livros, do interesse pelos livros, né? Mas para isso é preciso, uma instituição como o SESC, por exemplo, faz isto de maneira exemplar nas unidades em que eles mantêm. Você vai lá, você está num espaço em que você pode ter acesso a lazer, né? E, ao mesmo tempo, você tem ali uma biblioteca aberta, que qualquer um chega e pode ter acesso. O sujeito vai lá para praticar um esporte, passa lá, tem uma revista, senta lá, tem livro, tem CD para ouvir, né? É um espaço múltiplo que busca ser estimulante. Estimula a cultura, né? Exato. Você falando, Júlio, eu me lembrei do Parque da Juventude, que dentro do Parque da Juventude tem uma biblioteca que é uma das mais modernas do mundo, não só do Brasil. Eu quero ouvir você, Jaime. A partir de 600 mil pessoas na última Bienal, é uma boa notícia, e a partir disso, o que é necessário fazer para aumentar o número de leitores do nosso país? Desculpe, houve um vazio. É para mim? Exatamente. Subiu o som aqui por um minuto, por alguns segundos. Bem, vamos lá, claro. O número foi surpreendente, quer dizer, a direção da Câmara Brasileira do Livro levou um baile do público dessa vez, porque eles não esperavam toda essa gente, e nunca aconteceu antes na história das Bienais. No último dia, simplesmente a notícia era: por favor, não venha, que não tem mais lugar. Quer dizer, isso nunca tinha acontecido na história das Bienais. E olha que eu fui vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro, eu organizava atividades culturais, palestras, etc. e tal, então conheço bem essa coisa. Durante todo o tempo que eu participei dessa diretoria, nunca aconteceu uma coisa dessas, né? Claro, o pessoal vinha mais durante a semana, nós tivemos números muito grandes de... Mas é realizado no Parque Ibirapuera e foi para a zona norte da cidade, né? Sim, mas já faz tempo que está lá. E mesmo lá, quer dizer, esse tipo de coisa, por favor, não temos mais ingressos, quer dizer, a mensagem era essa, no último dia. Quer dizer, isso é fantástico e bate com aquilo que Franklin e Júlio têm insistido em dizer sobre a importância, sobre a necessidade, sobre o vazio que ainda existe. Então, veja, nós temos duas coisas. Nós temos pessoas que não querem ler, e nós temos muita gente que quer ler e não pode porque não tem dinheiro para comprar livro, ou não tem dinheiro para pagar o preço que o livro custa atualmente. Então, veja, aí você pode fazer... Quais são as políticas públicas que você tem que fazer? Elas se tornam óbvias. Em primeiro lugar, baratear o preço de alguns livros, não de todos, evidentemente, o Estado não pode fazer isso, mas ter uma política seletiva, escolher X livros e subsidiar, comprar, distribuir por bibliotecas, distribuir para escolas e por aí afora. Primeiro. A segunda coisa, fazer uma campanha de leitura, mostrar o que significa leitura. A França, que não é exatamente um país novo, tem políticas desse tipo. Na televisão francesa, na rádio francesa, você tem política. Quer ver outro país que faz isso? Israel. Quer dizer, não é por acaso que Israel, que começou como Estado independente em 48, hoje em dia é um dos estados mais desenvolvidos em tecnologia. Veja bem, nós não estamos falando nem, além de já ter ganho 6 prêmios Nobel. 6 prêmios Nobel, meu Deus do céu. Nós não temos nenhum ainda. Será que é coincidência? Então, quer dizer, você tem que estabelecer uma política cultural. Não é só com relação ao livro, uma política cultural como tal.
Você não pode patrocinar certos tipos de peça que são caça-níqueis, e você pode e deve patrocinar peças significativas e importantes culturalmente. E a gente tem já uma infraestrutura, né? Por exemplo, no município de São Paulo, existem teatros nos bairros, né? Isso. Dois, três teatros que ainda funcionam, né? Então, seria importante conciliar isso num projeto de Estado, como vocês disseram. Pronto, eu queria te ouvir, mas nós estamos caminhando para o final do programa. Eu sei que você tem informações. Eu acho que é importante falar das notícias de destaque do site do Observatório Terceiro Setor, e aí você fica à vontade para perguntar. Perfeito, já vou fazer para o final. Como o pessoal diz, vamos fazer um combo, né, com todas as informações por causa do tempo escasso. Eu só queria destacar e convidar a todos e a todas que visitem o nosso site, né? Lá tem uma série de informações, de notícias, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e lá você vai encontrar uma série de matérias, muitas delas vinculadas a questões da cidadania. E eu dou destaque, né, já que o programa hoje tratou sobre livros, né, e sobre literatura e cultura, a matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que diz que o Brasil perdeu 800 bibliotecas públicas e ganhou um clube de tiro por dia, como já foi citado aqui no nosso programa. Então, eu recomendo que as pessoas leiam essa matéria que se encontra no nosso site. E queria falar também, rapidamente, sobre as nossas campanhas, Joel. Nós estamos com uma campanha que é Observatório em Movimento, né? Nós estamos ouvindo pessoas das mais variadas áreas do conhecimento, né? Especialistas, né? Que dão informações, dicas de como melhor viver após pandemia. Ela não acabou, né, na verdade, mas ela está num processo, né? Então, de como a gente vai viver essa pós-pandemia, porque com certeza o mundo será diferente depois desses dois anos que nós estamos padecendo com a pandemia de Covid-19. E também citar rapidamente uma ferramenta que as pessoas vão encontrar lá, chamada Apoio Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Para isso, convido que entrem no Apoie3, em numerão, né, apoie3setor.com.br. Lá tem as informações de como você pode fazer isso, Joel. Muito bem, estamos no último bloco, né, do Perspectiva, hoje falando de cultura e leitura. Apenas mais uma informação: durante a Bienal do Livro, o Conselho Nacional de Biblioteconomia lançou uma campanha que busca o cumprimento da lei da universalização das bibliotecas nas escolas. A lei determina que todas as instituições de ensino tenham bibliotecas. O prazo se esgotou em 2020, mas esperamos que também o campo progressista coloque na sua agenda essa importante, o cumprimento dessa lei. Bom, no final do programa, eu quero um destaque final dos nossos dois convidados. Frank, antes de ouvi-los, rapidamente, seu destaque final do programa. Eu vou fazer uma síntese do que nós conversamos hoje, né? Se nós queremos um Brasil de primeiro mundo, temos que investir na leitura e na cultura. E para isso, o que é fundamental? Política de Estado nessa área, que infelizmente inexiste. Jaime, agradecendo a sua participação no nosso programa, o seu destaque final, o que de mais importante se você gostaria de deixar registrado? Eu gostaria de deixar registrada a minha satisfação por conversar com pessoas inteligentes e articuladas. Se me permite, o Júlio, que eu admiro à distância há bastante tempo, o trabalho lindo que é feito na Casa das Rosas, e dar parabéns a Joel e Franklin por ter a coragem de, nos dias de hoje, fazer um programa sobre o livro. Muito bem, seu destaque final, Júlio, e agradecendo a sua presença, prazer em revê-lo novamente, e esperamos cumprir no Observatório o nosso desejo de um dia fazer um programa lá na Casa das Rosas, quando terminarem as obras, né? Sim, tomara que a gente faça isso em breve. Bom, eu destacaria que o que conversamos hoje aqui, e da forma como conversamos, acho que aponta a importância deste momento que vivemos no país. Estamos diante de uma escolha civilizacional a ser feita, né? Que rumo queremos dar a este país, né? Acho que isto é o que mais me preocupa no momento. Eu acho que preocupa a
a todos nós, a maioria da população brasileira, acredito, nesse momento, né? Agradecer muito o convite, um prazer reencontrar o Joel, o Franklin, e um grande prazer conhecer o Jaime. Foi muito bom conversar com vocês. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Júlio Mendonça, poeta, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e coordenador do Centro de Referência Haroldo de Campos, na Casa das Rosas. Ele é autor do livro Democratizar a Participação Cultural. Jaime Pinsky, historiador, doutor e livre-docente na Universidade de São Paulo e professor titular da Unicamp e diretor da editora Contexto. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Pauta do programa, Comércio Popular, Formalização e Exclusão. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.